Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Acabei de chegar aqui de Corinthians 1, Fortaleza também 1, na Neoquímica Arena, né? Cheguei agora há pouco, a partida acabou faz 1h30 mais ou menos, né? Estive na arena, né? Antes de falar sobre o jogo, é... queria contar um relato aí, né, rapaziada? Não sei se todos vocês já foram na Neoquímica Arena, se vocês já foram em todos os setores da Neoquímica Arena, né? Eu gosto de ir na leste, superior, lateral, sentido norte, né? Perto das torcidas organizadas, né? Por quê? Porque eu gosto de ver o jogo vendo o time taticamente e tudo mais, né? E ao mesmo tempo eu gosto de ficar ali na bagunça ali, né? O galera cantando, apoiando o time, eu acho legal, né, mano? É claro que na arena, na Neoquímica Arena, não tem nenhum ponto do estádio que fica ruim pra ver, né? É uma arena super moderna, né? Que todos os locais são bons para ver para ver o jogo, né? Mas depende de como você gosta de ver o jogo, né? Eu prefiro ver o jogo de lado, assim, né? O campo plano igual ver na televisão, né? Preferência minha e se possível alto, né? E aí acontece, né? Como eu não ia ir nesse jogo, né? Porque tá muito caro os ingressos, né? A torcida tem ido bastante nos jogos do Corinthians, né? Tá dando 40 mil, 42 mil, quase todo jogo, né? Então, se você não compra rápido os ingressos, né? Sobram uns ingressos muito caros ali do lado oeste, né? Que tá tipo 300 conto, aí fica inviável pra ir, né? E aí quando eu vi que o jogo ia ser 8 da noite na segunda, o Coringão precisando e tal, né? Uma partida com menos apelo como era essa, né? E o Corinthians em pouco em uma fase, né? Já sobrou mais ingresso. Falei assim, pô, tô convocado, preciso ir apoiar o Corinthians, eu peguei o que deu ali, né? E aí eu acabei pegando o leste inferior, lateral, mas o lado sul, né? Da arena, né? Que é perto dos visitantes e tudo mais, né? É assim, cara, não... pra quem tá acostumado a ir pra cantar pro Corinthians e tal, né? Quando você vê aquela galera naqueles vídeos falando que o Corinthians tá mais elitizado, que sei lá o quê, é muito real, cara. A galera ali fica sentadinha, sabe? Não canta. É muito aquela galera assim, ah, por favor, esse aqui é o banco 24K9, sabe? Quer pegar o lugar certo. Enfim, em outros setores mais populares da arena é mais assim, chegou, pega ali seu lugar e já era, né? Embora tenha a numeração, ninguém segue assim a risca, né, mano? Enfim, aí você acaba ouvindo muitos visitantes também, né, cara? E assim, eu não suporto ouvir visitante, cara. Eu odeio com todas as minhas forças, né? Tanto é que quando você ouve os caras, eu até grito mais alto pra não ouvir nada, né? Eu não conseguir ouvir nem o que eu tô pensando, nem o que eu tô pensando, né? Pra eu não conseguir ouvir o que eu estou pensando, né? Enfim. E aí você acaba se pegando, discutindo com os caras, sabe, mano? Assim, é uma patifaria ali, né, mano? Então, eu não recomendo muito não. A não ser que você seja mais de boa, tranquilão, só gosta de ver o jogo sentado, né? Sem cantar, sem porra nenhuma. Aí é tranquilo, mano. Você vê o jogo ali porque a arena é linda em todas as situações, né, mano? Mas enfim, só um relato aí, né? Bom, falar sobre o jogo, né? Antes da partida tem alguns dados interessantes, né? Saiu notícias aí de que o Luxemburgo encontrou o time devastado taticamente, né? O que não é uma surpresa, né? A gente viu nas últimas partidas do Corinthians, não precisa ser um expert para ver que o meio-campo do Corinthians é nulo, né? É um rombo criativo e um rombo defensivo, né? Incrível como isso acontece com o Corinthians, né? Enfim, falaram aí que ele ia barrar um ou dois caras, acabou que ele só colocou o Yuri Alberto no banco, né? E o Juliano sacou esses caras efetivamente, mas voltou outros, né? Como o próprio Fábio Santos, que não havia jogado as duas últimas partidas pela equipe do Corinthians, né? Então, assim, é muito disso que me disse, você não sabe exatamente o que aconteceu. O que aconteceu é que, de fato, né, concluído, é que o Luxemburgo é um cara costas largas, né, um cara com moral, né, é um cara que peita todo mundo, né, pediu pro Pedro ficar, não ir pra seleção sub-20. Eu estive no protesto no sábado de manhã, ele foi lá falar com a torcida, achei muito legal, o cara acabou de chegar, ganhou o respeito de todo mundo ali, né, o professor Luxemburgo. E uma das últimas medidas que ele foi meio que tirar, né, o Duqueiroz do elenco, né? Segundo ele, até falou, né, antes de começar o jogo, que não vai contar com o jogador que está vendido, né, que não está com a cabeça aqui. Achei que teve peito, achei um bom argumento, não tem nada a questionar sobre o Duqueiroz não estar no elenco, né? Enfim, e com essas mudanças, né, com esses sacando esses jogadores, né, e tirando alguns do time, o Luxemburgo optou por uma equipe. Cara, não sei dizer se era um 4-4-2 ou um 4-2-3-1, depende da ótica do time, tá ligado? Porque ele jogou com o Cássio no gol, na lateral direita o Fagner. Aí ele jogou com o
o lateral Fagner, né? A dupla de zagueiros Gil e Murilo, na lateral esquerda ficou o Fábio Santos, né? A dupla de volantes ficou o Rony e Fausto Vera, mais à frente ficou o Matheus Araújo, né? E pela ponta direita ficou o Adson, pela ponta esquerda ficou o Pedro, e aí como ele sacou o Yuri Alberto, ele colocou o Guedes no comando do ataque como camisa 9, né? Aí, cara, assim, eu achei que era válido você tirar o Yuri Alberto do time, a única questão do porquê eu não tiraria o Yuri do time é porque você fica sem um cara 9, né? E você acaba tirando o Roger Guedes da posição que ele que ele vem rendendo, né? Como um segundo atacante, né? Ele já rendia bem com o Jô, e aí com o Yuri Alberto ele continua rendendo bem, né? A questão foi que o Yuri parou de render, né? E aí você acaba tendo uma incógnita em quem vai ser a dupla de ataque do Roger. Então eu fiquei meio assim, tá ligado? De colocar outro jogador ali, quer dizer, de mudar a posição do Roger, porque uma certeza que a gente tinha nesse time é que o Roger é o segundo atacante e tá jogando muito o Roger Guedes nessa posição, né? Eu não sei se valeria a pena você tirar a única certeza do time pra tentar arrumar o resto. Mas é uma tentativa válida, cara. Eu não faria, mas foi uma tentativa válida do Vanderlei Luxemburgo, né, cara, pra essa partida, né? Eu falei se é um 4-4-2 ou um 4-2-3-1, porque às vezes o Matheus Araújo caía lá pelo lado esquerdo também, né? Ele ficava ao contrário do Adson, né? Não sei se é porque não tinha espaço, ele estava querendo encontrar espaço ali no meio-campo, né? Geralmente os meio-campistas fazem isso, né? Quando eles não conseguem arrumar espaço ali na frente da área, né? Até por isso a posição de camisa 10 tem ficado bastante extinta. Aquele meia clássico já não existe mais, que ele fica encaixotado, né? Entre o volante e o zagueiro adversário, que hoje o futebol é muito físico, né? Então não dá pra jogar paradão. Enfim, com isso definido, né? Com os jogadores definidos aí do Corinthians, né? O Luxemburgo de novo optou por uma linha mais baixa, né? Assim como optou contra o Suco Del Valle. E, mano, antes de você criticar e falar, pô, mano, o Corinthians tem que se impor contra o Fortaleza, que é isso, né? O Corinthians, caralho, né? Mano, a gente tem que entender que, de nome, talvez os jogadores do Corinthians sejam melhores do que o Fortaleza. Eu falo talvez porque às vezes não parece, né? Fora o salário que os jogadores do Corinthians vencem, né? Fora o tamanho do clube que eles estão jogando. Mas a grande verdade é que o Fortaleza é uma equipe aí que tá há três temporadas com o mesmo técnico, né? Com os mesmos jogadores, né? Sai um ali, um aqui, médio repõe. Então é uma equipe mais bem treinada, é uma equipe muito bem entrosada, é uma equipe que corre certo. É uma ótima equipe, cara. Eu estive na arena hoje, eu vi uma excelente equipe do Fortaleza, sabe muito bem o que fazer com a bola. Às vezes falta qualidade aqui a colar, mas é pelo nome das peças, pelo valor das peças que eles têm, né? Mas é uma baita equipe, a equipe do Fortaleza, fora o momento incrível que eles vivem, né? Então, assim, se você foi pra arena, se você ligou a TV esperando que o Corinthians ia conseguir sair da crise porque ia pegar o Fortaleza, pô, acho que tá bastante equivocado, não tá vendo futebol atualmente, né? Então era de se esperar um jogo dificílimo. E também se você pega as duas últimas partidas do Corinthians contra o Fortaleza na Neoquímica Arena, ambas pelos últimos campeonatos brasileiros, né? Em 21, o Corinthians ganhou no finalzinho com 1x0 o gol do Cantillo, e o Fortaleza acabou na frente do Corinthians naquele campeonato. E o ano passado o Corinthians venceu por 1x0 com um gol contra do Fortaleza, né? Um cruzamento do Maicon, se eu não me engano, o cara cabeceou pra dentro do gol, né? Uma partida muito difícil também, foi naquele momento ali que o Vitor Pereira perdeu o Paulinho nesse jogo, foi a grande lesão dele, né? Enfim, o Vitor Pereira tava sacando que não poderia jogar com os jogadores repetindo os jogos, né? Teria que fazer naquela altura um revezamento, né? Um rodízio, como o VP sempre fazia ali em 2022, né? Então, assim, era esperado que seria um jogo complicado até pela fase do Corinthians, né? Então, assim, eu acho que o Luxemburgo, quando ele chega no Corinthians, ele já vê que a tentativa de marcação alta do Corinthians, em que alguns vão, outros não vão, é falha. E partindo do pressuposto que uma marcação alta, falha, deixa muitos rombos, né? A do Corinthians já é falha e ineficaz. E ainda a defesa estava comprometida, como estava nas mãos do Fernando Lázaro, né? Nessa troca de técnicos, né? Eu achei acertada a ideia de fazer o famoso meia quadra ali, né? Quando tá sem a bola, né? Eu não sei se os jogadores do Corinthians não conseguem fazer, eu não sei se os jogadores do Corinthians não querem fazer, eu não sei se os jogadores do Corinthians serão capazes de aprender. Não aprendendo na mão do VP, não aprendendo na mão do Lázaro. Tinha o famigerado pressing do Silvinho, não sei se vocês lembram, né? Que ele queria fazer, mas também não dava pra fazer. O Thiago Nunes tinha dito que esse time não conseguia fazer esse pressing, né? Então, assim, eu realmente não sei como é que se ajusta isso, eu não sou técnico, né? Mas o que eu posso te dizer é que o Corinthians, nesses últimos anos, ou ele faz e faz errado ou não faz, tá ligado? Vai um ou outro. Eu realmente não sei, eu não sei como é que muda isso, né?
Mas enfim, ele optou por uma coisa mais clássica ali, mais vanguarda ali, né? Usou uma linha baixa, né? E deu a bola pro Fortaleza. E assim, cara, isso se perdurou por todo o jogo, tá? Mas é uma coisa que me irritou muito e vem me irritando no Corinthians, né? Vocês já perceberam que, por exemplo, mesmo quando o Corinthians ele se posta atrás, né? Faz as duas linhas de quatro, papapá, se coloca numa postura mais defensiva, vocês já perceberam que, sei lá, mano, os caras vão afundando a gente, o Corinthians vai marcando pra trás, sabe? Vai correndo de costa pra trás. Eu não sei o que acontece, eu não sei se é falta de confiança, não sei se é falta de força, não sei se é falta de intensidade. Assim, o Fortaleza ele meteu umas bolas assim entre linhas, tá ligado, mano? Ou nas costas dos laterais, né? E no primeiro tempo o Corinthians teve muita dificuldade ali pelo lado esquerdo do Corinthians, do Fortaleza, né? O nosso lado direito. O Fagner correu ali pra cacete, né? Teve que dar conta do camisa 21 deles, que depois saiu machucado. Mas esse cara é bom de bola, muito forte fisicamente, né? O cara ia engolindo a defesa do Corinthians, tá ligado? Esse camisa 21 do Fortaleza. E em contrapartida, o Corinthians ele tinha muita dificuldade de quando ele pegava a bola e ia pra dentro. É... Quando a defesa do Fortaleza estava postado, né? Quando o Corinthians conseguia sair em contra-ataque, até que tinha umas boas chances ali, quando saía em contra-ataque com o Pedro, com o Adson, né? Enfim. E... Eu não sei se eu completei a formação, completei? Eu jogou o Matheus Araújo, o Adson de um lado, o Pedro do outro e o Roger Guedes como de ataque, né? Agora eu não me lembro, mas enfim, acho que sim. E aí, cara, o Corinthians ele tinha dificuldade. Aí sempre parece que é o poste mijando no cachorro, sabe? Eu sinto isso no Corinthians há um bom tempo já. Ah, o Fagner não pode subir porque vai tomar bola nas costas. Ah, o ponta do Corinthians, seja lá qual for, não pode atacar muito porque tem que voltar para recompor. Pô, os outros times não passam por isso? Parece que o Corinthians tá sempre com essa dificuldade, sabe? Sempre que coloca dois meias, fica desprotegido e não cria. Aí coloca dois volantes, fica com pouca criação. Tipo, parece que é um problema crônico ali nesse meio campo que desde 2017 tá com esse problema, cara. Eu lembro que tinha esse problema já com o Jadson em Sornosa já, e foi se perdurando por muito tempo, né, essa situação, né? Muda o meio campo, muda as peças, muda os volantes, e tem sempre essa falta de competitividade no meio. Eu não sei exatamente o que é, qual que é essa doença que o Corinthians tem, né? Mas, enfim, agora não está diferente. E agora o Luxemburgo, diferente do Lázaro, tentou começar de trás para frente. Como jogou com dois volantes, jogou com o Matheus Araújo ali. É claro que não ia ter tanto entrosamento assim, porque é o meio campo totalmente novo toda hora, né? Voltou com o Matheus Araújo, agora jogando com o Pedro na ponta, né? Enfim, o Corinthians está com dificuldade e precisa de tempo, né? Por isso que eu não acho que foi um resultado, foi uma tragédia o resultado de hoje. Eu acho que foi até um bom resultado, dado que o Fortaleza é uma equipe melhor que a do Corinthians hoje, cara. É zoado falar isso, mas é. Enfim, e o Corinthians veio bastante precavido para esse primeiro tempo, né? E mesmo com o Fortaleza com mais posse de bola, dando um trabalho para a defesa do Corinthians se saiu bem nesse primeiro tempo. Pelo menos eu acho, né? Conseguiu cortar todas as bolas do Fortaleza e o Corinthians acabou tendo as melhores chances, né? Teve um chute com o Matheus Araújo, que ele fez uma excelente jogada individual. Teve um chute do Roger Guedes também, que ele tirou do nada a jogada, né? O Roger Guedes que jogou muito sacrificado de camisa 9, não é a dele, né? Mas enfim, ele jogou ali, umas bolas quebradas nele, uns lançamentos todos zoados. Ele mesmo assim conseguiu consertar diversas bolas que veio quadrada, conseguiu fazer boa chance, fazer um salseiro, né? Enfim, o Fortaleza tentava fazer aquela jogada de linha de fundo para cruzar para trás, sabe o que o VP fazia com o Lucas Piton, com o Mantuan, né? O Fortaleza faz bastante isso. E às vezes conseguia, mas o Corinthians estava bem postado nessa primeira etapa, né? E o último lance do primeiro tempo foi um chute, uma jogada individual que o Fagner fez, pegou na trave, né? Assim, acabou que o Corinthians teve as melhores chances do primeiro tempo. O Corinthians veio fechado, não foi um jogo bonito, não foi um jogo agradável de se ver. Eu me peguei lembrando jogos de... Eu comecei na Arena, assim, em 2017, tá ligado? Foi a primeira vez que eu fui, né? E aí... Eu comecei bastante nos jogos a partir de 18, 19, né? Naquela época eu peguei muito jogo com o Carille no comando, sabe? Eram partidas muito ruins, sabe? Tipo, o Corinthians não criava nada, o adversário também não. E aí você contava com um gol de cabeça de um dos zagueiros, Manuel, Henrique, ou um gol de pênalti do Jadson, tá ligado? Esses eram os jogos, né? E eu me peguei assim, lembrando desses jogos antigamente, né? Porque ultimamente os jogos do Corinthians, pelo menos, têm sido movimentado, né? É claro que agora tem perdido, né? Antes estava sendo movimentado, o Corinthians vencia no começo do ano, né? Agora nem isso, né? Mas enfim, o Luxemburgo tentou algo mais pé no chão, né? O que eu gostei. Já pro segundo tempo, cara, o Luxemburgo fez uma substituição bem interessante, né? Ele colocou o Biro no lugar do Pedro, que não fez uma boa partida no primeiro tempo, né? Pelo menos eu não achei. E entrou o Biro de pé canhoto no lado esquerdo, né? Pra dar mais profundidade. O Biro entrou muito bem, o Corinthians entrou aceso pra tentar vencer o jogo, né? O
conseguiu meter algumas bolas, o Adson não conseguiu concluir uma chance que ele criou lá, caiu sozinho. Depois teve uma grande jogada, uma linda jogada do Biro, que ele finalizou, pegou torto, né? Acho que pegou no cara do Fortaleza e o Roger perdeu um gol feito ali, ele sobrou sozinho ali na grande área, pensei que ele ia fazer o gol, ele recuou a bola pro goleiro, acho que ele pegou mal na bola, né? Enfim, o Corinthians voltou bem aceso pro segundo tempo. O Luxemburgo, ele se expôs, soltou mais o time começou a agredir bem mais, tá ligado? A equipe do Fortaleza, né? Enfim, ao mesmo tempo, cara, que o Corinthians foi pra cima, ele começou a ceder mais espaços pro Fortaleza, sabe? O Corinthians, ele até teve mais posse de bola do que, pelo menos eu vendo ali no jogo, né? Mais posse de bola do que o primeiro tempo, aparentemente, assim. Mas ele deu mais espaço também pro Fortaleza, que sempre chegava com muito perigo. E você via que uma hora talvez fosse encaixar a jogada do Fortaleza. A jogada do Corinthians era mais do ímpeto, mais na velocidade, mais na tentada de uma jogada individual, mais de colocar alguém em uma situação, né? O do Fortaleza não, eles estavam sempre jogando o mesmo jogo deles. E assim que o Corinthians começou a ceder mais espaços, o Fortaleza começou a ficar mais perigoso, né? Até que saiu o gol deles que depois estava impedido, né? Na mesma jogadinha que eu falei, que era até a linha de fundo cruzar pra trás, o cara do Fortaleza fez o gol na pequena área, né? Aí o VAR, né, checou o gol lá e tirou. Aliás, eu não tinha ido no estádio com essa nova recomendação do VAR de passar no telão, né? Muito louco, mano. Da hora o bagulho lá. Os caras estavam comemorando. Aí começa a traçar as linhas no telão, você vê que o cara tá impedido. Você já começa a xingar os caras e tal. É muito louco, mano. É da hora no telão, assim. É uma nova dinâmica no estádio, tipo... É bom pra caramba, devo confessar, né? Enfim, o Fortaleza, em uma dessas jogadas também acertou o travessão do Cássio, né? Enfim, e o Fortaleza tava mais perigoso. Mas o Corinthians também chegava, teve chances com o Roger, teve uma cabeçada do Roger, tá ligado? Por perto do gol. O Corinthians poderia ter finalizado um pouco melhor. Foi muito mais no empurrando? Foi. Mas o Corinthians chegou, finalizou bastante, né? Depois o Luxemburgo fez algumas alterações, ele colocou o Yuri Alberto no lugar do Adson, e aí quando entrou o Yuri Alberto, o Corinthians saiu de uma postura de 4-2-3-1 ou 4-3-3, agora ficou um 4-4-2 mesmo, né? Ele também tirou o Bidu, ele também tirou o Fábio e colocou o Bidu, aí deixou os dois volantes, né? Deixou o Biro aberto de um lado, o Adson aberto do outro e o Yuri... O Adson não, o Biro aberto de um lado, né? O Matheus Araújo aberto do outro, e ficou o Yuri e o Roger Guedes no ataque, né? Depois ele ainda colocou o Romero no lugar do... O Romero entrou no lugar de quem? O Romero entrou no lugar... Eu botei aqui que o Yuri entrou no lugar do Adson, o Romero entrou no lugar do Adson. Esqueci agora em quem... Na hora... acho que o Romero entrou no lugar do Matheus Araújo, né? É isso. E o Paulinho entrou no lugar do Fausto, né? Enfim, nesse meio tempo o Corinthians tomou o gol do Fortaleza, cara. Eles roubaram a bola no meio campo, se eu não me engano, fizeram uma boa jogada na frente da área, o cara finalizou, uma tabelinha bonita, né? Foi uma bela jogada do Fortaleza, os caras fizeram o gol, sem chance pro Cássio, né? E aí, cara, bateu aquele desespero, né? O Corinthians vai pra cima e bola na área e tenta fazer ali. De novo o Corinthians se coloca numa situação em jogar dentro de casa e pro desespero no final do jogo. Até que sai um gol do Yuri Alberto, né? Um cruzamento do Roger Guedes. A zaga do Fortaleza corta muito mal, era uma jogada morta ali, o cara deu o gol pro Yuri Alberto, né? O goleiro saiu e trombou com o próprio zagueiro do Fortaleza e o Yuri pegou e guardou, né? Tirando a zica, que fazia 10 jogos sem marcar, né? Mas enfim, cara, o Corinthians, ele taticamente não tinha nada. O Luxemburgo tem que consertar, precisa de tempo. Eu não achei que o time foi vagabundo, o time correu pra caramba hoje, foi um time esforçado, foi um time mais pé no chão, eu gostei. Porque, cara, jogar naquele estilo que o Lázaro tava jogando, você precisa ter imposição. Não é física, é técnica, sabe? E quando você tinha ali o Renato e o Juliano, a presença do Renato, né? Ele contaminava todo mundo positivamente. E aí você precisa encontrar uma outra forma de jogar sem o Renato Augusto. E acaba, mano, vai ficar um pouco mais burocrático, não tem jeito. Mas o Corinthians precisa ser competitivo sem o Renato Augusto. É isso que eu bato nessa tecla aqui em todos os vídeos, né? Tipo, não é possível que o Corinthians é um lixo sem o Renato Augusto. Isso não pode acontecer. Enfim, eu acho que o Luxemburgo, com o tempo, ele vai conseguir deixar um time mais coeso, um time mais firme do Corinthians, que é um time muito mole do Corinthians, né? Enfim, o Luxemburgo encontrou falta de intensidade, eu concordo com ele. Vamos para as notas, né? O Cássio fez uma partida ok, mano. O gol não foi culpa dele. Ele não trabalhou muito também, cara. O Corinthians foi bem defensivamente, segurou bem o Fortaleza. Ao passo que o Corinthians se arriscou mais, o Corinthians ficou com a defesa mais aberta. Eu acho que é o ônus e o bônus, tá ligado? É normal. Tem um time que tá com dificuldades.
O Cássio não teve culpa. Enfim, nada a declarar sobre o Cássio. O Fagner fez uma partida defensiva muito bem no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, achei que o Fagner deu uma sumida, não apareceu tanto. Mas ele não jogou mal no primeiro tempo, não. Ele teve bastante dificuldade com o Moisés deu um calor nele, mas o Fagner foi praticamente bem em todas as jogadas. Teve bastante trabalho e correspondeu. Bom, o Gil. Nada muito a declarar também. Eu não sei se o gol do Fortaleza foi culpa de alguém, porque ali o cara rouba a bola, foi muito rápido o lance, né? O Corinthians estava tentando fazer o gol e o cara fez a tabela. Acho que foi nas costas do Gil, talvez. Agora ele tá com ranço já do Gil, então eu preciso ver melhor o lance. Mas o resto da parte dele tava jogando bem, cara. Tava atuando bem, eu não sei se a culpa foi dele no primeiro gol ou do Murilo, eu não vi, preciso ver ainda. Mas assim, defensivamente o Corinthians foi ok, cara. Não tem muito a declarar. O Fortaleza não. Como eu disse, as chances do Fortaleza foi quando o Corinthians se abriu. E aí ficou um jogo meio que lá e cá. Até que o final do jogo foi bem mais legal de assistir do que o começo do jogo, né? Mas eu prefiro ganhar, independente de quão legal foi o jogo, tá ligado? Enfim. Fábio Santos não comprometeu no primeiro tempo, depois foi substituído pelo Bidu quando precisava fazer o gol. Talvez a culpa tenha sido dele também no gol que foi impedido, não sei, foi do lado dele o gol. O Fausto Vera, eu tô achando que ele perdeu um pouco de confiança de meter a bola em vertical, tá tocando muito de lado o Fausto, né? Teve umas 2, 3 bolas que o Roger ou o Adson fez o facão, parece que o cara é cego, ou a minha posição no campo ali achava que dava e não dava na realidade, né? Mas enfim. O Rony fez uma boa partida defensiva, compôs bem ali, ele tem dificuldade técnica, né, o Rony, né? Pra criar jogadas, mas o que ele tava pra fazer fez, né? O Adson fez um excelente primeiro tempo, deu uma fumaça ali no Fortaleza. Mas o Adson ele tem um problema físico, né, cara? O maluco não aguenta correr, pô, por mais de um tempo e meio, mano. Dá uns 15 ali do segundo tempo, ele tá morto, mano. Tá morto. O Pedro bastante apagado na primeira etapa, não recebeu muitas bolas. Teve uma que ele recebeu e finalizou no comecinho do jogo. Mas ele foi pouco acionado no jogo, eu diria. O Roger Guedes foi de novo o Cristo do time, né? Pega a bola quadrada, tenta ajeitar. Ele perdeu alguns gols que ele não vinha perdendo, né? Deu uma cabeçada pra fora, teve um chute ali depois de uma boa jogada do Biro, né? Que ele finalizou errado, né? Entregou a bola pro goleiro. Tentou algumas jogadas individual que o goleiro do Fernando Miguel pegou com tranquilidade, bateu uma falta. O Roger Guedes pode não fazer uma partida técnica como não fez tão bem hoje, mas hoje ele fez um bico ali de 9, mas é um cara que sempre aparece no jogo, né? Então, talvez o melhor jogador em campo do Corinthians, né? Esqueci de falar do Matheus Araújo. O Matheus Araújo, cara, eu pensei que o Luxemburgo ia usar ele de segundo volante, mano, quando ele falou na primeira entrevista pós-jogo contra o Suco Del Valle, mas ele jogou de meia. Eu tô com curiosidade pra ver o Matheus Araújo de segundo volante. Quando ele vem por trás, você vê que ele tem bastante intensidade, tem pegada. Mas ele fica um pouco apagado durante o jogo. Não sei se a figura de meia dele não é muito aflorada, mas eu queria ver ele um pouco mais recuado. Talvez seja o nome interessante com uma parceria com o Rony ou com o próprio Fausto, não sei. Queria ver o Matheus um pouco mais atrás, como um terceiro meio-campista, tá ligado? O segundo meio-campista, sei lá, mas não como o 10-10. Enfim, ele fez uma boa jogada no primeiro tempo. Às vezes ele consegue acelerar, mas a bola passa muito pouco pelo pé dele, né? Falta aparecer mais, eu acho. Talvez seja porque ele não tá na posição adequada, né? Bom, os caras que entrou. O Biro entrou muito bem, gostei muito da partida do Biro, cara. Ele acelerou todas as jogadas, teve ótimas tomadas de decisão, deu passes de primeira para acelerar a jogada. Eu gostei muito do Biro, jogou muita bola o Biro. Quero ver mais ele no Corinthians, né? Se bem que parece que vai pra seleção sub-20, né? O Corinthians não conseguiu a liberação dele, né? O Luxemburgo não conseguiu, né? Conseguiu só a do Pedro. O Yuri Alberto fez o gol. Eu ainda queria ver o Yuri de volta como 9, porque nesse jogo de 2 atacantes que o Corinthians faz, é inevitável, cara. Um atacante vai cair pela direita, outro pela esquerda. O Roger faz bem esse negócio de meio que ponta centroavante, né? O Yuri não. Eu acho que ele tá tendo dificuldade com isso, mas é inegável que ele tá com a parte técnica um pouco defasada, né? A bola bate nele, pega na canela, mas hoje ele fez o gol. Espero que saia a zica dele, né? O gol do Corinthians aí. O Romero entrou, não fez nada de útil. O Bidu entrou e não mudou muito o preço da gasolina também. Não foi por isso que o Corinthians empatou o jogo, né? Enfim. Quem mais? E também o outro Paulinho, que é decadente, né? Hoje ele entrou como segundo volante. Paulinho. É triste a situação do Paulinho, né? Paulinho, eu acho que, pô. Você vê que ele tá pesado, ele corre torto, mano. O cara parece que tá zoado, assim, parece que tá com a perna, tá com um cotoco, assim, uma menor que a outra, mano. É triste falar isso, que o Paulinho é um cara especial, é um cara que a gente gosta muito, né? E particularmente é um dos meus maiores ídolos, né? É o gol da minha vida, né? O gol que ele faz no Vasco.
Mas não dá, cara. É um dos nomes que, se tiver como antecipar a saída dele, vai ser melhor até pros dois lados, tá ligado? O Corinthians tá pagando muito nele e também pra não arranhar a linda trajetória dele no Corinthians, né? Enfim, o empate foi justo? Eu achei que foi. Eu achei que foi. Achei que o Corinthians poderia ter tido mais sorte. Eu achei o Fortaleza uma equipe muito boa. Não achei de todo mal o jogo do Corinthians, achei bastante interessante até. O Corinthians eu acho que o Luxemburgo tá colocando nos trilhos aí. É só o primeiro jogo, ele pegou o time numa bagunça, não existiu um meio campo. Precisa de tempo para esse time tomar um padrão, quaisquer que seja esse padrão, né? Enfim, agora a gente pega o Botafogo no meio de semana pesada, né? Os próximos 7 jogos do Corinthians são... É absurda a sequência do Corinthians, né? E depois de pegar o Botafogo, que é o líder do campeonato, no Rio de Janeiro a gente pega e recebe o São Paulo. Tabu em jogo na arena, né? São Paulo aí que depois que chegou o Dorival vive um grande momento, né? Assim como o Botafogo de Luiz Castro, que tá um tempo no trabalho. Então vai ser uma partida difícil no Rio e outra partida difícil no São Paulo. Fora a sequência, né? Nessa sequência tem Galo 2 vezes, Copa do Brasil e Brasileirão. Tem Flamengo, tem Fluminense, tem Argentinos fora. Então, assim, loucura total a vida do corintiano. No final do jogo teve protesto da torcida de novo, né? Os mesmos nomes do protesto que teve no sábado, do Willio hostilizado, Alessandro hostilizado e o Luan, o jogador. O Luan, pô, hostilizar esse cara nem faz mais sentido, né? Mas enfim, Fia, 1-1. Me falem o que vocês acharam, se vocês viram o jogo de casa, se vocês tiveram uma percepção diferente. Do campo, eu achei um pouco mais organizado do que estava vindo, tá? E pela dificuldade que era o jogo contra dessa boa equipe do Fortaleza, um empate, olha só, né? Até que foi interessante pro Corinthians. Enfim, Fiel, claro que a gente queria a vitória, né? Seria muito mais interessante. Enfim, Fiel, se possível, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians.